Olá, caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos na lição 2. Olha que coisa linda! O tema da tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal criado em estado de perfeição escapou de ser tentado e de ceder à tentação. É muito interessante o que o autor aqui coloca para nós. Ser tentado é uma coisa, ceder à tentação já é outra coisa, né? Nem mesmo o primeiro casal criado em estado de perfeição escapou de ser tentado e ceder à tentação. Nessa lição veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper com os limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza e perduraram até os dias de hoje. Eu insisto na perspectiva de que não adianta a lição dos jovens ter todo um designer jovem, moderno, descolado, e eu aqui bato palma, viu? Parabéns, o CPAD, ficou lindo mesmo, tá top demais a revista. Mas o texto em si tem que acompanhar esse design moderno. Jovem não usa essa palavra nefasto, imagina? Aqui, ó, você sabia que faltar no culto de doutrina é um comportamento nefasto, né? Você está sendo nefasto comigo, porque você me deu bolo. Você está sendo nefasta comigo, porque você diz que ia chegar às 7 horas e chegou 21 horas, entendeu? Não existe isso, isso é completamente démodé. Jovem jamais falaria isso. Então, por favor, escritores e escritoras, comentaristas da revista Jovem, faça também um texto jovem, jovial, né? Nefasto. Ninguém merece. Até um fedozão de naftalina, né? Essas palavras. O resultado advindo dessa decisão foram nefastos para o homem, para a natureza e perduraram até o dia de hoje. Assim como o primeiro casal, nós estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus e sermos fiéis a Ele. O autor aqui insiste na prerrogativa de que uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Paulo mesmo vai dizer isso, né? O pecado está à porta, o pecado jaz à porta. Pedro vai dizer que todos pecam e continuam pecando até os dias de hoje. É uma coisa muito interessante a situação do pecado estar querendo manifestar, está exigindo serviço, né? Ou seja, que nós o sirvamos, será que é essa a palavra correta? O pecado está exigindo que nós o sirvamos, enquanto o nosso senhorio de fato é Cristo. Né? O corpo está gritando, estou querendo, mas espera aí, eu sirvo a quem? Aos meus desejos, aos meus impulsos, ou a santidade de Deus? Então, o fato de estar aqui e querer não necessariamente implica uma consumação do fato, ainda que a porta que se abre para qualquer consumação já é o querer. Por isso que Jesus diz que alguém deseja uma mulher que não é sua e está tentando pecar com ela, na verdade, ele já pecou em seu coração, ou seja, porque a porta já está começando a ser aberta ali. E isso é muito interessante dentro esse emaranhado doutrinário, né, que a Escritura nos oferece. Bom, desejar ser como Deus e ficar livre da consciência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. É a lição 2 da Escola Bíblica Dominical. Olha que tema, hein? Adão e Eva querendo ser como Deus. Eita! Perigo isso aí, em querer ser como Deus, divinizar-se, empoderar de tal forma que ninguém está acima de mim. Isso é um perigo tremendo, soberba no nível mais alto, né? O texto áureo vai trabalhar Gênesis 3:5, que é justamente parte do texto inicial da leitura bíblica, né? 3:5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Resumo dessa lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. O pecado não está na questão de ser tentado, né? Ser tentado ainda não é o pecado concreto, é a porta apenas, né? O pecado é a consumação daquela porta que se abre, e esse é o perigo.
Aqui nós temos uma leitura semanal interessantíssima. Eu dei uma rápida vasculhada nesses poucos textos, e uma sugestão que eu posso te dar enquanto professor é que em cada rodada de semana você escolha entre 7 alunos e seleciona: fulano vai fazer segunda, fulano terça, fulano quarta. E no grupo de WhatsApp, essa pessoa neste dia tem que ler o texto e comentar para partilhar sua reflexão. Eu acho que essa rodada aí, você vai rodando de 7 em 7, né? Semana que vem outro grupo de 7, a outra semana outro grupo de 7. No WhatsApp, para que a escola dominical não fica uma coisa isolada no domingo, mas para que toda semana você vai alimentando ao aluno a chegar à escola dominical. E é claro, o aluno fez a leitura e reflexão do texto bem breve ali, coisa para WhatsApp mesmo. Aí você pode fazer uma réplica, né? Colocar as pontuações, colocar e já trazer para o aluno coisas que vão acontecer na EBD. Isso é muito interessante, né? Acaba virando um chama para o aluno da EBD. Os objetivos da nossa lição: compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva, explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus estava falando para o primeiro casal, expor o custo da obediência de Adão e Eva, ou seja, ele quer 3 coisas. Aqui no final da orientação pedagógica, isso só vem para a revista Escola Dominical de Professores, jovens aqui que nós estamos trabalhando, evidentemente, ele faz um recorte da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal publicado pela CPAD. E ele vai falar que o plano de Satanás são pelo menos 5. Primeiro, dúvida, faz você questionar a palavra de Deus e a sua bondade. Desencorajamento, faz você olhar para os seus problemas e não para Deus. Desvio, faz as coisas erradas parecerem atraentes a ponto de você desejá-las mais do que as coisas certas. Derrota, faz você sentir-se um fracassado e não ter ânimo sequer para tentar. E demora, faz você adiar de modo que nunca consiga terminá-lo. O texto bíblico, como eu disse, esse que a gente falou aqui é uma recorte da Bíblia de aplicação, estudo aplicação pessoal. Já faz até um tempo, né? Eu não me lembro o ano que foi que a CPAD lançou. Fez até bastante sucesso. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 3, verso 11. Como de praxe, eu vou ler na minha Nova Almeida atualizada, NA. Gênesis 3, 1 a 11, mas a serpente mais astuta que os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que estava no jardim enquanto soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde é que você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Este é o texto base para a nossa riquíssima lição de escola bíblica dominical hoje. E eu não sei se eu já te convidei. Se já te convidei, vou reforçar. Inscreve aqui no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com algumas pessoas. A primeira coisa que o autor vai falar para nós aqui é a respeito de uma orientação dada pelo próprio Criador. Vamos ver o que ele trabalha aqui. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo já tinha os animais e já existiam. O mundo já tinha forma e os animais já existiam. Eu li errado aqui, perdão. Gênesis 1, 14, 23. Claro, né, gente? Quem casa, quer casa. Antes de formar o casal, Deus faz a casa para o homem habitar.
Deus não somente trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Gênesis 2, do 8 ao 15. O homem não foi criado no jardim. E, por favor, não me pergunte onde é que o homem foi criado, porque não existe informação sobre essa questão. Não tem. Tá? Diz que foi criado e colocado no jardim. Ou seja, se foi colocado é porque não foi criado lá dentro. Né? Agora, onde é que o homem foi criado? Nenhum professor tem condição de responder essa pergunta, porque não existe nenhum texto da Bíblia que explica isso. Deus não apenas... O homem não foi criado no jardim, mas foi colocado por Deus não apenas para cuidar, mas também para guardá-lo. Eu gosto disso aqui que o autor colocou em Gênesis 2,15, porque as pessoas começam a entender que o trabalho é uma consequência do pecado. Não, senhor, o homem trabalhava lá, ele tem 2 turnos. Ele guarda e mantém o jardim. Gênesis 2,15. Deixa eu ler aqui na Nova Almeida como é que está o texto do 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, ele tinha 2 atividades no jardim, né? Digamos, 2 turnos para trabalhar. Então ele não era à toa. O trabalho não é consequência do pecado, irmãos. Pelo contrário, Paulo vai dizer que não trabalha que também não coma, né? É uma questão de honra trabalhar. Eu amo trabalhar. Sério mesmo, eu amo meu trabalho. É claro que tem pessoas que trabalham naquilo que não gostam, porque infelizmente é o que tem. Mas o trabalho não é necessariamente consequência do pecado. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia, mas foi o próprio Senhor que afirmou: não é bom que o homem deseja só. Eu acho lindo isso aqui em Gênesis 2,18. Deixa eu ver como é que fala na Nova Almeida. E o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É muito interessante isso aqui, porque quebra de uma vez por todas esse paradigma de excesso de espiritualidade. Eu não sei se vocês conhecem, eu imagino que sim, mas no nosso contexto pentecostal nós temos um problema grave. Alguns irmãos espiritualizam tudo para ele ter uma conotação espiritual, tem um porquê espiritual. E não é assim que funciona. Imagina uma pessoa que convive com Deus, Adão. Imagina uma pessoa que vai precisar de alguma coisa uma vez que tem Deus. Na nossa cabeça espiritualizada, não, o cara não precisa de nada, ele já tem Deus. Mas é o próprio Deus que percebe, não, peraí, tem uma coisa em Adão que eu não posso oferecer. Tem uma necessidade em Adão que eu não posso suprir. Não está na minha pessoa suprir essa necessidade dele. E isso é muito interessante, a perspectiva dessa complexidade da criatura aos olhos do próprio Criador. Né? O Senhor é meu pastor e não faltará, é verdade, mas é verdade que tem coisas que não vai vir do meu Senhor, mas é de relacionamento, é de uma amizade, é de um cultivo, é de um investimento, e por aí vai, né? Nós poderíamos ficar centenas de horas aqui falando o que é que poderíamos fazer para fora da nossa espiritualidade. É claro que todos os nossos fazeres, abre e fecha aspas, são pautados por uma ética a partir da espiritualidade, mas não necessariamente são questões espirituais, né? Eu acho muito rico isso aqui, é de uma profundidade filosófica, da plenitude do Criador com a criatura. O homem tem necessidades, né? Nós temos uma época que nós brigamos muito na questão do... Não, peraí, o culto tem que ser cristocêntrico, não antropocêntrico. Eu não percebo assim, né? Deus só veio aqui porque tinha um homem pecador, né? A proposta de Deus é vir ao encontro do homem pecador. Até onde é ruim o culto ser antropocêntrico? Ah, tá, o culto antropocêntrico a partir do prerrogativo que nós ficamos glorificando o homem. Aí sim, mas toda a escritura ela é cristocêntrica, olha eu fazendo bagunça, toda a escritura ela é cristocêntrica, antropocêntrica. Aí você pode colocar um hífen no meio dessas duas palavras. É Cristo e o homem, Cristo e o homem, Cristo e o homem. É um encontro. E não tem sentido ter Cristo se não tem
um homem, se não tem sentido ter um salvador, se não tem um pecador, não tem sentido. Então, não tem sentido alguém resgatar alguém que não precisa de resgate. Então, a gente tem que dosar como é que funciona, né? Às vezes você ouve umas pregações e você fala assim, tá, é bonita, é linda, maravilhosa, é suculenta, purpurinada, enfim. Mas aí você fica pensando, mas o que isso quer dizer para mim? Onde se aplica isso na minha vida? Para que isso serve? Por que esse pastor está pregando isso aqui hoje? Aí você fica com mais interrogação de que, de fato, alimentação, né? Não, porque eu estou pregando uma mensagem cristocêntrica. Dá a impressão que eu estou pregando mais para Cristo do que para as pessoas, né? Inclusive, a linguagem, ela deve ser adequada às pessoas. Não adianta eu ficar com coisas que não se fala mais, palavras em desuso, por exemplo, e Maria não conheceu homem nenhum. E o que é que isso quer dizer para nós hoje em dia? Ah, mas é assim que está no original. É assim que está no original, mas isso não diz nada para nós. Não adianta só estar no original se para nós não comunica mais. É necessário fazer essa ponte, né, comunicação. E é por isso que surge, inclusive, a Nova Almeida Atualizada, que dá essa pincelada na comunicação. O autor vai ler, peraí, é desse jeito que se fala no original, mas não é desse jeito que se fala nos tempos de hoje. Então nós vamos ter que fazer um casamento aí entre o original e o tempo de hoje, porque senão essa comunicação não vai ter efeito. Imagina uma pessoa que vai para o rádio, que vai para a televisão, que vai aqui para o YouTube e começa a usar palavras que não existem. Um professor amigo meu, se não me engane, isso aconteceu uns 3 ou 4 anos atrás, levou para que eu visse, né, uma Bíblia da época de Dom Pedro. Se não me engano é Dom Pedro II. Acho que foi isso mesmo. Enfim. Levou para mim uma Bíblia no português que Dom Pedro falava. Aí você fica, não, é o português de Portugal. Não, irmãos, é um português completamente diferente. E se ele tivesse um canal no YouTube hoje, ninguém ia conseguir comunicar com ele, porque é um português completamente distante. Se você dá uma olhada na própria harpa cristã, está cheia de palavras que ressignificaram. Palavras, inclusive, hoje, que significam palavras de baixo calão. E naquela época onde os louvores foram compostos, não era palavra de baixo calão, pelo contrário. Então, essas coisas têm que estar atentadas aí, estar verificadas, porque ficar defendendo sem contextualizar é um problema sério. E a igreja tem esse desafio de viver, como diz a história, né? Ecclesia reformata semper reformanda. Igreja em reformas, igreja reformada sempre em reforma, né? Porque o resto disso é o que Paulo falou lá, né? Não vos conformei, transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é de glória em glória, tem que ser transformado. Bom, mas enfim, esse parênteses aqui ficou maior do que eu imaginava. Então o Senhor tomou da costela do Adão e formou aquela que seria sua auxiliadora, ou seja, sua outra metade, Gênesis 2:18. Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal, por isso Satanás sempre vai tentar destruí-la com as suas muitas propostas enganosas, que é, por exemplo, a depravação, né? Aí nós podemos dar N exemplos, mas eu acho que esse já é claramente suficiente. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. Aliás, é interessante isso, né? A cerimônia mais antiga que existe é a cerimônia de enterrar o ente querido. E até hoje, a humanidade não consegue se acostumar a essa cerimônia. A gente não consegue entender ela, não consegue... É uma coisa tremenda que acontece no coração de alguém que perde um ente querido. É muito interessante isso. É a cerimônia mais antiga, enterrar o ente querido. E até hoje a gente não consegue entendê-la. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele. Muito lindo esse tripé, né? Provisão, proteção e presença, né? Pre, né? Provisão, proteção e presença. Acho que vale a pena grifar isso aqui. Eu acho que o autor aqui começou a levantar de novo a lição, né? Porque a primeira foi terrível. Essa aqui eu imagino que está bem melhor.
A única restrição que Deus determinou ao casal não foi comer do fruto que precedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis 2, versos 16 e 17. Não nos é dito no livro de Gênesis o formato, a aparência ou até mesmo o tamanho desse fruto, nem dessa árvore. Mas entendemos que o primeiro casal sabia que ela estava, onde ela estava e como a sua aparência e como era a sua aparência e o seu fruto. Ou seja, havia uma identificação. É essa aqui que não pode, é essa aqui que está proibido. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhes fazia. Algumas pessoas vão usar esse texto para falar assim, não, se Deus está fazendo uma casa para o homem e coloca um precipício no meio dessa casa, necessariamente Deus está querendo que o homem caia no precipício, né? O próprio Deus está tentando o homem. Não, senhor, isso não é verdade. Na verdade, o Deus livre criou o ser humano em liberdade. E não há liberdade se eu não colocar para as pessoas que eu digo que são livres o direito delas escolherem pelo sim ou pelo não, por obedecer ou desobedecer, ou quer dizer, melhor dizendo, né, obedecer ou rebelar-se. Não seria liberdade. Vamos supor que eu estou numa sala cheia de crianças e eu estou com a minha Bíblia aqui, né? Parece um caderno, toda anotada, minhas canetas aqui em cima, cheio de coisa, né? Aí eu simplesmente saio da minha sala e deixo todas as canetas em cima da mesa. Aqui é um exemplo, né? Aí eu falo com eles assim, ó, não mexa no meu material, não mexa na minha Bíblia, não mexa nos meus pincéis, não mexam. Né? Aí o que é que eu faço? Eu deixo tudo aqui em cima da mesa. O que é que eu estou dando para os meus subordinados, meus alunos crianças, digamos assim? Eu estou dando para eles oportunidade de me obedecer ou de rebelar. Ou seja, nós estamos trabalhando uma ordem em liberdade. Agora imagina que se eu recolhesse toda a minha mesa, né, uma segunda cena, tranco no armário e falo para eles assim, ó, a partir de hoje vocês estão proibidos de mexer no meu caderno e nas minhas canetas. Ou seja, eles não têm escolha de obedecer ou desobedecer, porque eu já tranquei no armário. Colocar à disposição de alguém algo não necessariamente é tentar, né? Não necessariamente, mas é colocar para ele, olha, isso aqui não pode, mas impossibilitá-lo de escolher obedecer ou rebelar já é negar-lhe a liberdade. E isso é muito interessante, né? Tem uma imagem linda ali no fundo, né? Se não me engano, aquilo ali é Londres, né? Se não me engano, é a igreja de St. Patrick. Acho tão bonita essas cúpulas, né? Vê se vocês entenderam o que eu expliquei aqui agora. Então, não é uma tentação, mas é a liberdade. Olha, eu quero que você não coma desta árvore, mas eu vou deixar ela aqui para você entender que eu te dou o direito de me obedecer ou me desobedecer. Né? Ou quando você tem uma pessoa amada e fala assim, olha, eu quero que você não vá embora, eu amo você demais, eu quero que você fique morando comigo. E ao mesmo tempo você pega e dá uma cópia da chave da casa para ela. Você está dizendo para a pessoa, eu te amo tanto que inclusive eu respeito se você for embora, apesar de eu querer que você fique comigo. Né? Diferente é uma segunda cena. Eu amo você tanto que eu quero que você fique comigo. E toda vez que você sai da casa, você tranca a pessoa dentro da casa e não deixa ela sair de jeito nenhum. Você não está dando oportunidade para essa pessoa te obedecer ou aceitar o seu convite, aceitar a sua parceria, aceitar o seu amor. Não, você simplesmente a isolou de uma possibilidade de escolha. Isso não é liberdade. Não pode existir liberdade quando não há opção. Não há liberdade de escolha. Liberdade sem escolha é impossível. Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iria fazer ou deixar de fazer e nas consequências de suas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus ou rebelar-se contra eles, e a árvore provava essa autonomia que Deus deu. Ou seja, essa aqui é a porta da vida e da morte. Não passar por ela significa que você vive. Passar por ela significa que você morre.
É altamente filosófico isso aqui. E aí, gente, antes que a gente parta de um pressuposto negativista a respeito dele comer esse fruto, nós também temos aí o nascimento da consciência, que é uma das coisas mais belas que a humanidade tem, a consciência, né? O saber discernir, o discernimento, saber escolher. Isso é interessantíssimo. Eu lembro que eu trabalhei uma vez numa instituição para jovens infratores, né? Apesar de que a gente não podia de forma nenhuma tratá-los assim, e nós nunca tratamos eles assim. E no meio daqueles jovens, e são bem jovens mesmo, né? Eles e tinha jovens ali e ia para ali para a instituição por causa do Ministério Público, claro. É tipo um centro de acolhimento. Eu esqueci a palavra aqui agora. E entre aqueles jovens chegou para nós um rapaz, né, de em torno de 14 anos, que ele tinha nunca foi falado claramente para nós o que ele tinha, mas era um rapaz de 14 anos que era mais inocente que uma criança de 3, 4 anos. Ele tomava banho e saía peladão no meio da casa. A gente tinha que pegar uma toalha e acolhê-lo, sabe? Só tinha meninos, né? É uma casa composta com psicóloga, com terapeuta, cozinheira, educadores, assim, toda uma estrutura muito interessante. Foi uma experiência bem, bem enriquecedora. Mas tinha esse jovem, e era interessante como ele era inocente. Como ele era inocente, ele brincava com a gente, assim, brincadeira de criança, de dar tapinha, de fingir que está escondendo. E era um rapagão de 14 anos, maior do que eu. Eu tenho 1,75 m, ele era mais alto do que eu, sabe? Mas era completamente inocente. Às vezes a gente... Ele gostava muito, eu lembro até hoje disso, ele gostava muito de tomar maracujá, ali abria a fruta, colocava um pouquinho de açúcar ali, misturava e tomava aqui. A gente dava na boca dele. E era interessante, a gente ficava assim, né, tão grandão, tão homão e ao mesmo tempo tão inocente, né? E isso intrigava a nossa cabeça enquanto escolhas. E a psicóloga o tempo todo falava, o problema dele é que ele não sabe discernir. Ele não consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que não. Então tem que ficar olhando para ver se ele não vai embora. O portão não pode ficar aberto. Ele não está preso, mas o portão não pode ficar aberto porque ele não tem discernimento para sair na rua sozinho. Se sair tem que ser acompanhado. Quando levava ele ao médico, porque ele tinha sessões, né, de tratamento que acompanhava, tomava muita medicação pesada, inclusive. Então era uma coisa assim que deixava a gente bastante de forma... Era impactante. Foi uma experiência das mais enriquecedoras que eu tive na minha vida, conhecer uma pessoa de perto, né? Porque eu nunca tinha tido essa experiência, que necessitava de tanto a gente pegar pela mão, como uma criancinha mesmo. Talvez uma criança de 2, 3 anos tinha mais discernimento do que ele. E ele não tinha nada, ele era completamente inocente, né? Brincava com a gente de tapinha, né? E escondia-se, igual criança mesmo, né? Escondia, às vezes derramava comida no chão e tinha que ter uma paciência, gente, você não tem noção. Era uma coisa incrível. Ao homem, diferente desse adolescente, foi dada ele completa autonomia, né? Aqui eu falei com vocês de um caso à parte. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas é uma experiência que tocou muito a minha vida do ponto de vista existencial. E como que nós somos tão independentes, né? A consciência é tão maravilhosa. Ah, sim, era isso que eu estava falando. A consciência é tão maravilhosa, né? Porque as pessoas só pensam na árvore do bem e do mal como uma coisa pragmática. É o pecado, é a desgraça, é a depravação. Não, queridos, também ali nasce a consciência. Eu passo a fazer escolhas. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu posso escolher o céu e o inferno. Eu posso escolher uma camisa vermelha ou uma camisa de outra cor. Vê se você percebe. Aliás, é raríssimo usar camisa vermelha. Eu acho que meu tom de pele não fica muito bom com vermelho. Mas enfim. Ou seja, Deus não criou seres programados, mas criou seres para obedecer incondicionalmente. E nem mesmo para obedecer incondicionalmente, mas para poder refletir. A reflexão aí é consciência. No capítulo 3 de Gênesis, o que nasce aí, e a gente podia olhar desse ponto de vista, né, mais do que um pecado, mas nasce aí a consciência. Quem eu sou?
É daí que começam os paradigmas da reflexão humana, das intrigas interiores, né, dos conflitos. Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Isso é muito interessante. Aqui ele traz para nós um subsídio, né, na revista dos professores, e inicia o tópico fazendo a seguinte pergunta: como Eva poderia ter resistido à tentação? Isso é uma pergunta completamente esquisita para se fazer, uma vez que nós estamos em estado de consciência, ela estava em estado de inocência. Eu não sou o teólogo que trabalha muito essa questão de dispensação. Eu não gosto muito dessa questão dispensacionalista, mas é óbvio, ela está em estado de inocência e nós estamos em estado de consciência. Apesar de que é engraçado, como que alguém em estado de inocência pode escolher o mal, que é o rebelar-se contra Deus? E como nós, que é estado de consciência, chamar também estado de depravação, podemos escolher a Cristo, que é o bem? É um pouco esquisita essas parnafernálias teológicas que mais vem confrontar do que de que construir, né, digamos assim. É por isso que eu gosto tanto de um autor chamado Mayan Pearman, que ele trabalha exatamente isso. Ó. Vamos fazer a teologia sistemática se converter à teologia bíblica, porque senão não tem jeito não, né? Mayan Pearman. Segundo as mesmas diretrizes que podemos seguir, primeiro, precisamos compreender que ser tentado não é pecado. Claro que não. Não cometemos pecado até o momento em que cedemos à tentação. Ou seja, a tentação precisa ser consumada. Né? Hoje, gente, não existe pecado de imaginação. Não, mas você não acabou de falar que o homem que desejou, o desejar é uma porta, mas não é necessariamente a consumação. Assim como o perdão é algo consumado, o pecado também tem que ser algo consumado. Eu não pode estar no mundo da imaginação. Tinha uma época de orações que fazia isso, né? Perdoe, meu Deus, por pecados que nós cometemos, até por imaginação. Isso é coisa, resquícios do medievalismo católico, né? Não tem nada a ver com o nosso pensamento moderno. O pecado é algo objetivo. Ela não peca a partir do momento que ela olha e deseja a árvore. Ela peca na hora que ela come e dá ao marido dela para comer também. E ele passa a comer, ou seja, ambos comem. É objetivamente consumado, né? Eu comi, né? Eu tenho, eu fiz, é fato. Vê se você percebe. Não, eu não posso ir para o meu pastor pedir perdão, eu estou imaginando. Tem coisas que nem tem como fugir dessas imaginações, porque faz parte da sua identidade enquanto gênero. Né? E aqui eu não preciso ser mais específico, porque senão eu vou trazer polêmica, né? E esse não é o propósito do nosso canal. Não cometemos pecado até o momento em que cedemos à tentação. Ou seja, o pecado está no ceder, é fazer aquilo que a tentação está pedindo. Então, para resistir à tentação, precisamos, primeiro, orar pedindo para resistir, né? Claro, é a graça de Deus que nos dá poder para vencer o pecado. Segundo, correr algumas vezes, literalmente, sim, porque tem coisa que eu não dou conta, eu não vou resistir, é melhor eu dar linha, some. E 3, dizer não, quando confrontados com o que sabemos ser errado. Tiago capítulo 1, verso 12 nos conta as bênçãos e recompensas para aqueles que não cederam à tentação. Aqui também é um recorte da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, publicado pela CPAD. Eu ainda estou no primeiro momento, nós já tem 33 minutos, eu preciso acelerar isso aqui. Talvez eu possa fazer esse vídeo aqui com 2 vídeos, não sei, que é um tema grande, né, gente? Tentação, Adão e Eva, esse contexto, enfim. Segundo, a afirmação da serpente que ele vai colocar aqui, né? Serás como Deus. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que precisamos a respeito de Deus. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamos: Deus realmente vai suprir nossas necessidades? Ou, diante de uma situação perigosa, questionamos: o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? É claro, irmãos, todos nós que vivemos uma vida de experiência de fé, um dia vamos passar pela experiência da dúvida. Isso é fato. Né? Quem sempre se alimentou bem, um dia vai passar pela experiência da fome. Isso é fato, isso é fato. Não necessariamente dizendo que você está desviado. Permanecer nessa situação é outra coisa, né? Mas fazer essa experiência, todos nós, se não fizemos, um dia vamos fazer.
A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou o diálogo. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. Ou seja, o problema não está na árvore, o problema está na não poder comer. É o sofisma, né? É uma verdade pigmentada de um monte de mentirinha. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu que, exceto umas, as demais árvores lhes eram permitido, como nós lemos lá no versículo 3 de Gênesis, no verso 2 de Gênesis capítulo 3. Contudo, a serpente continuou falando de modo astuto e afirmou ao casal. Não afirmou ao casal, afirmou à mulher. Cuidado com isso aqui. É ela que seduz o homem. A serpente seduz a mulher. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. As palavras do diabo foram direto ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial. E mais, a possibilidade deles serem como o próprio Criador. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso dos céus. Segundo Isaías 14:14. Eu tenho muito problema com essas coisas aqui. O inimigo foi expulso do céu, em Isaías 14:14. Quem trabalha uma exegese séria jamais diria isso aqui. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que fora criado para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher. É interessante isso aqui, né? Ele deixou um ponto de ponto. Eu não vou mexer nisso aqui não, gente. Porque se eu for mexer só nesse subtópico aqui, tem alguma coisa errada com o meu olho, perdão. Se eu for mexer só nesse subtópico aqui, nós vamos gastar pelo menos umas 10 horas de vídeo. Porque tem um monte de ponta solta. Primeiro, Isaías 14:14. Será mesmo que está falando do diabo? Será mesmo que é essa a prerrogativa do autor? Porque no Antigo Testamento não tem muito essa questão de Deus e diabo, não. É de Deus, ainda mais Isaías, é Deus que vem o bem, é Deus que faz o mal. A soberania de Deus consiste nessas coisas. Então é complicado isso. Né? A gente tinha que olhar mais de perto, sem essa teologia mascarada. Né? A Bíblia do jeito que ela é, não tem problema, é um texto lindo. Qual é o problema de ler do jeito que é? Vocês vão abrir os seus olhos. A serpente fez acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário, sem esforço algum. Sabendo mais que era preciso, no caso do primeiro casal, não estava atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim o ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. Não é pecado buscar conhecimento, mas do jeito que ele falou aqui parece que é. Ainda bem que ele acrescentou. Não é pecado buscar conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar sabedoria e conhecimento. Provérbios 4:7. Entretanto, ela nos adverte que não nos apoiemos somente na nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor. Provérbios 3:15. Sim, é sempre uma questão bíblica, né? Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus ele não lida muito bem com essa questão da autossuficiência humana. Parece que tem um estranhamento entre o Criador e a criatura quando entra no meio dessa relação a questão da autossuficiência humana. Deus tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas há coisas que não nos é reservado saber. Claro, né? Evidentemente. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como Deus, mas em que aspecto? Na glória que Deus manifesta ou no seu poder criador? Bom, ele estava falando aqui de conhecimento, né? Em nenhum dos atributos de Deus, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa. E de saber a diferença entre o bem, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. Peraí, eu não entendi isso aqui. Em nenhum dos atributos de Deus, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. Mas é exatamente isso que acontece quando eles comem a árvore. Não tem promessa falsa aqui. Vamos ler o que ele fala aqui, depois a gente... O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes à morte. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus.
É, tecnicamente eles agora discernem entre o bem e o mal, né? Eles discernem que estavam nus e por aí vai. Eu ouvi a sua voz e temi. Enfim, essas coisaiadas todas. Vamos para o estudo da desobediência, o custo, né? A primeira ação de Eva e também de Adão depois de desobedecer a Deus foi tentar se esconder da presença do Senhor, Gênesis 3:8, e em sua onisciência o Senhor já sabia o que havia ocorrido, claro. No entanto, ele não perguntou a Adão, por que você pecou? O Criador perguntou, onde você está? Aqui, irmãos, tem muito a ver com a questão da casa, né? Quando você chega na casa da pessoa, ainda que a porta está aberta, você já chega falando, ô de casa! Aqui em Minas tem isso, né? Ô de casa, tô entrando, hein? Ou seja, ele respeitava o espaço do ser humano. Ele respeitou até as necessidades do ser humano, inclusive vai respeitar o espaço do ser humano. Não é questão de... Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendesse o que fizeram. E onde estás? Representa uma posição de afastamento da presença de Deus. Interessante isso aqui, muito rico, viu? Gostei. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim. Sim, foi colocado no jardim para o guardar e o livrar. Exatamente. Por sua esposa, responsável pelo jardim, por sua esposa, e juntamente com ela, por obedecer às orientações que havia recebido de Deus. Aí acontece o primeiro problema entre o casal. Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles, né? Adão, questionado por Deus, por sua desobediência, aponta para sua esposa como a fonte que o induziu ao erro. Gênesis 3:12. É curioso como ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Né? É engraçado como Adão no jardim vai colocar a culpa na mulher, mas o novo Adão já no jardim, Jesus Cristo lá no jardim, lá onde ele foi enterrado, ele consola a mulher, né? Mulher, por que choras? No Evangelho de João. É muito lindo isso, né? E aqui também acontece uma coisa muito interessante. Satanás, é verdade que ele arruinou tudo que Deus criou para o homem. Mas ele não consegue fazer uma única coisa, impedir que o homem ouvisse a voz de Deus. Na desgraça do pecado, o homem ainda consegue ouvir Deus chamando por ele no jardim. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu ouvi a tua voz e temi. É por isso que a Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Isso é muito rico, é de uma riqueza. E eu tenho que apressar aqui porque... Por sua vez, Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como raiz da obediência. É uma transferência. O homem fala da mulher, a mulher fala da serpente. Tanto Eva como Adão não entenderam que eram responsáveis por suas atitudes. E que por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, eles eram culpados por escolher e colher os resultados das suas ações. É isso mesmo. Aí ele vai falar agora sobre a morte como consequência. Deixa eu acelerar porque meu tempo aqui está esgotando. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência da morte. E nem ela mesma perguntou, né? Aliás, o Senhor, quando proibiu o homem de comer a árvore, porque senão ele morreria, ele está no estado de inocência tão grandioso que fica desnecessária a pergunta, mas o que é morrer? Eu nunca vi ninguém morrendo, nunca vi ninguém morrer. Né? É muito interessante isso. Aqui está num ponto de vista que não cabe essa explicação, uma vez que só se explica para alguém que pode entender. É igual eu tentando explicar alguma coisa para o menino lá do abrigo que não conseguia entender nada, ele não discernia nada, era só ajudar, orientar, direcioná-lo, mas explicar é uma coisa desnecessária porque ele não tinha discernimento. Né? E todo mundo sabia que era assim que é a forma que nós devíamos nos comportar com ele, com muita paciência, mas sem exaurir forças para tentar explicar as coisas. E aqui ele vai falar sobre a questão da obediência. Obedecer é sempre uma escolha nossa e é sempre a nossa melhor decisão. Aliás, irmãos, conversão está intrínseco com obediência, porque o contrário de obediência é rebelião, e não pode ter crente rebelde. Não tem condição, não existe isso. E aí nós vamos para a nossa conclusão, porque senão eu perco o limite aqui. O primeiro casal passou sua primeira tentação e não conseguiu subsistir porque preferiu dar mais valor que o Satanás disse ao que Deus disse.
E isso aqui é perigoso. Eles não somente descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perca da comunhão com Deus e as consequências que seguirão. É isso, irmãos, que Deus possa nos ajudar a fazer melhores escolhas. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer escolhas que glorificam o seu nome. Que nós possamos ouvir tudo isso aqui, toda essa leitura e falar assim, não, peraí, isso aqui glorifica ou não o nome do Senhor? Porque se não glorifica o nome do Senhor, eu não quero fazer. Se isso glorifica o nome do Senhor, eu quero entrar, eu quero fazer, eu quero agradar. Igual a esposa agrada o esposo agrada a esposa, assim a igreja quer agradar ao Senhor, ao Cordeiro. É isso. Eu gostei bastante dessa lição. Vou contar para vocês aqui, subiu o nível, tá? Porque a primeira foi um fiasco, né? A lição 1 foi um fiasco. A segunda já deu uma... Opa, aqui já cansa ali, nota de 8 para cima, né? Nota 8 para cima. Agora vamos para a lição 3, né? Eu te espero lá no vídeo. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Muito obrigado. Se inscreve aqui no nosso canal. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado.